Meu nome é Gabriela Mativi, eu sou diretora de operações aqui na Luandre. Então hoje nós vamos falar de como o trabalho temporário se tornou estratégico para o mercado de trabalho. Bom, então para começar, o que é o trabalho temporário? Então o trabalho temporário é uma modalidade de contratação que geralmente atende a duas frentes, então substituição de um colaborador ou aumento de demanda. Ele pode ser usado obrigatoriamente nessas duas condições. Para você utilizar desse tipo de contratação, obrigatoriamente você precisa ter uma consultoria, um parceiro, assim como a Luandre, para fazer a intermediação dessa relação entre colaborador e empregador, né? Então, essa empresa precisa ser uma empresa séria, reconhecida no mercado, precisa ter aprovação do Ministério de Trabalho para exercer esse tipo de atividade e precisa conhecer de todas as regras e leis que regem esse tipo de modalidade de contratação. A modalidade de contratação temporária ela vem crescendo consideravelmente. Então, em 2021, só no Brasil foram mais de 2 milhões de contratados. Agora, em 2022, no primeiro trimestre, nós já tivemos 770 mil contratações. E a expectativa para este segundo semestre, ela é ainda maior, né? Porque aí a gente vive Natal, a gente vive Black Friday, que passou a ser algo importante no país, e com isso a contratação de mão de obra temporária passou a ser uma ferramenta muito estratégica para as organizações, porque se trata de fato de uma demanda extraordinária, então é uma demanda pontual, por isso as empresas contratam essa mão de obra que atende à expectativa para essa demanda. Além dos períodos sazonais, né, que conhecidos por nós, que Natal, Réveillon, Dia das Mães, Páscoa, as empresas no pós-pandemia ficaram muito fragilizadas. Então, muitas pessoas foram desligadas, não se sabia exatamente como é que o mercado ia corresponder, como é que as coisas iam ficar. As organizações, elas precisaram cortar muitas pessoas por uma instabilidade de mercado, então a pandemia trouxe muitas incertezas. Então, na retomada, não se tinha muita certeza ainda de como o mercado ia funcionar e ainda hoje a gente está no momento de retomada, mas ainda no momento instável. Então, o que as organizações começaram a fazer? Contratar as pessoas na modalidade de contratação temporária, entender se aquela demanda realmente era pontual ou não, e caso a demanda continuasse, o mercado respondesse, as coisas continuassem se aquecendo, essa mão de obra que inicialmente entrou como temporária passa a ser uma mão de obra efetiva, né? E aí a gente tem uma vantagem, inclusive, para o profissional, que pode enxergar a oportunidade temporária como uma abertura de porta, principalmente nesse momento pós-pandemia. Em muitos casos, e aqui na Luandre a gente vive isso todos os dias, as pessoas elas entram como temporária, de fato por uma demanda pontual, por substituição de auxílio-doença de alguém ou substituição de férias, executam um bom trabalho e a empresa acaba aproveitando esse profissional. Então, a mão de obra temporária, essa modalidade de contratação, ela tem duas frentes muito importantes. Ela é estratégica para a organização, mas ela também é uma porta para o colaborador. Um outro ponto importante que traz o crescimento da modalidade de mão de obra temporária é o crescimento do e-commerce, toda a cadeia que está em volta dele. Então, isso também veio com a pandemia. O Brasil, a gente não tinha o costume da compra online, isso já acontecia, mas passou a acontecer com muito mais força após a pandemia. Então, as pessoas, elas não deixaram de consumir, elas mudaram a forma de consumo. Com isso, o e-commerce cresceu muito. E, de novo, como era um crescimento que não se sabia se era sustentável ou não, o que as grandes empresas, as grandes organizações fizeram? Contrataram mão de obra temporária, né? Então, tudo que está em volta do e-commerce, então toda a cadeia de logística trouxe um aumento gigantesco na empregabilidade para as pessoas, a parte de tecnologia envolvida no e-commerce, toda a cadeia que gira em torno desse segmento cresceu consideravelmente e cresceu inicialmente com a mão de obra temporária. E quais as vantagens para o mercado de trabalho de uma forma geral nessa modalidade de contratação? Então, quando a gente fala do empregador, ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele obrigatoriamente precisa usar um parceiro para executar essa seleção. Então, são empresas que estão habituadas e acostumadas a fazer esse tipo de processo. Então, vai fazer isso com muito mais agilidade, com muito mais qualidade, mais assertividade. Então, você vai ter profissionais
de maior qualidade, porque o papel dessa organização, o core, o negócio dela é buscar profissionais no mercado. Então a qualidade dessa busca vai ser melhor e você, empregador, vai conseguir se focar no seu negócio e deixar essa etapa de seleção, de recrutamento, para quem de fato tem esse papel no mercado e vai trazer para você o que ela encontrar de melhor, o que tiver mais alinhado com a sua expectativa. Então, isso é uma vantagem importantíssima. Segundo, a mão de obra temporária, por ser um contrato de começo, meio e fim, não existe verbas rescisórias, né? Multa rescisória, multa contratual, justamente porque é um contrato acordado que tem um fim. Então, você contrata essa mão de obra para uma demanda específica ou para um aumento de demanda, e aí acabou esse trabalho, você vai encerrar o contrato com esse profissional sem ter essas questões de verba de multa rescisória. Então, isso também é bem importante e interessante. Além disso, durante este período, você tem condição de avaliar esse profissional e entender se a sua demanda continuar, se você pode absorver esse profissional. Então, ele inicialmente entrou como temporário e se você tiver a demanda, se você tiver a oportunidade de ele desempenhar, você pode transformar essa posição em um CLT e contratar definitivamente esse profissional. Quando eu falo do candidato, é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, hoje o grande volume de oportunidades que nós temos são temporárias, né? Então, o candidato precisa enxergar isso como uma oportunidade, como uma porta, como um início. E aí, se ele desempenhar, se ele de fato conseguir vestir a camisa da empresa, entregar dentro daquilo que é a expectativa da organização, ele consegue ter uma oportunidade efetiva. Aqui na Luandre, quase 30% dos nossos profissionais que iniciam como temporário, eles são efetivados dentro dos nossos clientes. Então, isso é uma realidade de mercado. Ainda hoje existe preconceito com relação a isso, principalmente no que diz respeito aos candidatos. Ah, mas eu vou sujar a minha carteira. Isso não existe, né? Então, a mão de obra temporária ela já é conhecida e reconhecida. Você tem um registro em carteira e é só você dizer para a pessoa que está te entrevistando no futuro, se você for concorrer a alguma posição e você for questionado, de que de fato era um contrato temporário. Então, não precisa ser visto como uma coisa ruim, porque de fato não é. Ela é uma oportunidade e em muitos momentos ela é uma porta, uma possibilidade de um emprego efetivo. E o que uma organização precisa levar em consideração e tomar cuidado quando ela for buscar um parceiro para a execução dessa mão de obra temporária. Ela precisa avaliar a credibilidade dessa empresa no mercado, ela precisa avaliar a estrutura dessa empresa, se é uma empresa que tem tecnologia envolvida para buscar esses recursos no mercado, se é uma empresa séria, se é uma empresa que tem condição e estrutura financeira para arcar com essa folha, né? Porque quando você usa um parceiro para a gestão da mão de obra temporária e você obrigatoriamente precisa utilizar, quem paga a remuneração desse colaborador é esta empresa. E depois você paga essa empresa após o fechamento. Então a empresa precisa ter um caixa estruturado para conseguir arcar com essa folha mensalmente até que você, cliente, chegue a sua data de arcar com isso para a organização, para a consultoria que está prestando serviço para você. Então, saúde financeira é algo muito importante, porque se essa empresa quer ser o parceiro, não tiver saúde financeira, tiver algum problema de caixa no meio do caminho, o seu colaborador vai deixar de receber, né? Isso é muito ruim. É ruim para a imagem do parceiro que você escolheu, mas principalmente para a sua. Então, imagine que você vai ter um time de temporário dentro da sua organização que não vai estar recebendo salário porque o parceiro que você escolheu não conseguiu arcar com isso naquele mês, naquele período. Um outro fator importante é você entender qual é a condição de seleção e atração dessa empresa. Então, se ela tem um banco de talentos estruturado, se ela tem fontes de buscas estruturadas, porque senão você vai ter dificuldade de captar esse recurso e você provavelmente vai ter um problema. Então, é importante avaliar a capilaridade dessa organização, né? O quanto ela tem de visibilidade na mídia, no mercado, se ela realmente é uma empresa reconhecida pelos candidatos, porque isso vai te trazer indícios de que ela tem um banco ou não, né? Porque uma coisa é você ter o discurso de que você tem um banco de talentos, outra coisa é você ter fontes de atração para construir esse banco. Então, é muito importante checar, entender no mercado qual é a reputação dessa empresa também
para o candidato, não apenas para as organizações. Bom, então, diante de tudo que a gente trouxe aqui, fica muito claro o quanto a mão de obra temporária, o quanto essa modalidade de contratação, ela pode ser extremamente estratégica para as organizações, né? Então, a gente tem infinitas vantagens em utilizar essa modalidade de contratação e o quanto isso vem crescendo ao longo dos últimos anos. A Luandre já contratou mais de 90 mil colaboradores temporários nos últimos anos, grande parte disso é efetivada, então é uma oportunidade, é uma porta para o colaborador que inicia como temporário e tem essa chance de efetivação. E para você, dono da organização, marca empregadora, ela é uma ferramenta importantíssima. Ela pode te dar mais flexibilidade, ela pode te dar mais condição para resolver situações pontuais. Então, eu tenho um aumento de demanda específico, eu não posso contratar CLT, porque eu não sei se isso vai se seguir ou não, e como é que o mercado vai responder ou não. Então, utilize a mão de obra temporária. Ela faz muito sentido e é permitida por lei que você utilize dessa condição de contratação para um aumento de demanda esporádica, né? É exatamente para isso que a mão de obra temporária existe. E ela vem crescendo. A sazonalidade é o maior período, mas hoje ela não é usada só nesse período, mas em especial, né, o grande volume acontece aí, e a gente já está caminhando para esse momento. Então, de setembro a dezembro, o crescimento dessa mão de obra é muito grande. Então, principalmente no varejo, no e-commerce, em toda a cadeia logística que envolve o e-commerce, são segmentos que utilizam muito da mão de obra temporária, mas não só. Então, hoje nós temos posições temporárias em cargos administrativos, em indústria, durante toda a pandemia, na área da saúde, teve um crescimento gigantesco em 2020 por conta, né, da situação da pandemia. Então, ela é uma ferramenta extremamente estratégica para o empregador, sem sombra de dúvida, e ela deve e pode ser utilizada, se utilizada na condição certa, para a demanda correta. Bom, espero ter ajudado. Acho que é um tema que a gente pode passar o dia todo falando, é um tema importante, com certeza é uma modalidade que vem crescendo consideravelmente no Brasil e que sim, se utilizada da forma adequada, ela é extremamente estratégica para o empregador. Se você quiser saber mais informações, acesse o nosso site, www.luandre.com.br. Muito obrigada!